Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Mauro Tavares. Neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu vou fazer sobre um kit de bebê e algumas outras peças recortadas a laser. Aliás, esse kit de bebê aqui ele contém um detalhe de passa-fita que é todo recortado no laser. Essas peças aqui serão pintadas de branco e algumas áreas de cor de rosa. E toda vez que nós vamos trabalhar sobre MDF ou vai pintar de branco, a gente se depara com algumas situações que não é nada agradável. Eu vou te ajudar nesse vídeo aqui a evitar, por exemplo, problemas de trinca sobre cola e também aquele amarelamento. Você passa às vezes 10 demãos de branco e continua amarelo. Eu vou explicar para você nesse vídeo como corrigir esse problema, beleza? Então fica comigo até o final que vai valer a pena, eu garanto. Eu vou te mostrar também que é possível trabalhar com goma laca utilizando o compressor. Vou utilizar um produto que se chama Laca Paper. A diferença da Laca Paper para a goma laca é que ela é um produto mais concentrado. Então na hora de diluir, de fazer a diluição com álcool para trabalhar com a pistola, eu vou colocar um pouquinho mais de álcool. Ela rende mais e acaba sendo mais econômico. 100 ml de Laca Paper. Normalmente a goma laca eu coloco 100 ml de goma laca e depois 100 ml de álcool. Como esse produto aqui é mais encorpado, mais concentrado, eu vou colocar um pouquinho a mais. E como que eu sei a quantidade? Se não tiver suficientemente diluído, ela vai sair umas fuligens e vai secar no ar. Então você vai adicionando mais álcool até que ela se torne aplicável com o revólver. Vou usar aqui o próprio frasco e colocar 100 ml de álcool. Esse álcool que eu estou utilizando aqui é o álcool 96. Você pode usar também o 92 se você encontrar. 100 ml de álcool. Então normalmente a goma laca eu uso essa proporção aqui. Laca paper mais encorpada. Eu vou precisar adicionar um pouquinho mais de álcool provavelmente, ok? Então eu vou testar ali para vocês verem e aí a gente já chega já numa conclusão. Mas é claro que se você for trabalhar com pincel, ela já vem pronta para uso, então ela é muito eficiente para evitar o amarelamento do laser com a tinta. Então a gente pode observar ali que ela saiu branca já no papelão, não sei se vocês conseguem notar, que o celular está um pouquinho longe. Então eu vou adicionar um pouquinho mais de álcool, vou adicionar mais 50% de álcool. Então é só adicionar, experimentar aqui e ver se está bom e aí seguir trabalhando. Mais meio frasquinho de álcool. Se mistura muito fácil. Então aqui só para mostrar para vocês, ó, normalmente vocês vão se deparar com cola aqui no interior da peça. Aqui você pode aplicar com pincel, não tem problema nenhum, mas aqui eu estou fazendo um experimento e para mostrar para você também que é possível trabalhar com goma laca no compressor. É muito importante você trabalhar em um local ventilado e também usar máscara adequada para esse tipo de trabalho, ok? Esse é um trabalho que vai secar muito rápido, né? Não vai fazer sujeira porque o produto é incolor. Então, só aqui para frisar bem, para transmitir bastante conhecimento para vocês, algumas coisas que acontecem, né, que às vezes a gente esquece de explicar para vocês quando se pinta MDF. Quando você aplica, por exemplo, tinta base de água sobre o MDF de 3mm, quando uma peça é muito grande, normalmente ele absorve essa umidade do produto à base de água e acaba empenando. Então a goma laca, por exemplo, isso dificilmente vai acontecer. Aquelas caixas de laminado, palhas, coisas secas, né, que são muito fininhas, muito delicadas, então você pode trabalhar com produtos à base de álcool. A goma laca, por exemplo, é um ótimo impermeabilizante para isso. Por exemplo, o MDF ele é feito de fuligens de madeira prensado. Então pega bastante fuligem de madeira, prensa, e por isso que você vê aqueles floquinhos, né, quando você vai pintar. Então quando você passa a base de água, eles acabam inchando. Aí não fica também aquela pintura lisinha, nivelada. Então a goma laca também evita esse tipo de problema. E outro caso, que é muito comum, e às vezes as pessoas nem se dão conta, que é, por exemplo, pinta a peça de branco e vai olhar meia hora depois a peça está amarelada, né? Na verdade isso é uma reação que acontece entre o MDF, provavelmente a resina que vai no MDF, né, porque vai uma resina, há uma reação com a tinta branca que acaba amarelando. Em outras cores também acontece, mas a gente não percebe, aí não tem por que se preocupar, né? Se você pintar uma peça por de amarelo, azul, preto, rosa, não tem por que se preocupar. Mas aí, aplicando a goma laca, evita então esse inchaço, o empenamento e também o amarelamento. Pessoal, após a secagem então da goma laca, você pode passar de 2 mãos, não tem problema. Vocês podem aplicar tinta PVA branca, que é uma tinta bem branquinha da Gato Preto, que eu vou dar uma dica também especial para vocês logo mais nesse vídeo. Mas aqui primeiro eu vou fazer uma demão de base para artesanato. Que a base para artesanato ela é desenvolvida para receber pintura
e ela tem uma fixação, ou seja, uma aderência melhor em cima da goma laca. Então por isso que eu vou dar uma demão de base para artesanato e depois eu venho com a tinta PVA branca e aí ensinando e dando as dicas para vocês melhorarem a performance do trabalho de vocês. Então vocês vão diluir com água de acordo aí com o trabalho que vocês vão fazer. Se não diluir o suficiente, ela não sai, vai ajustando com a água na medida que ela fica aplicável com o compressor. O que eu recomendo, caso seja necessário, fazer uma coagem da tinta, pode ser com as peneirinhas que vocês tiverem em casa, para não ficar aqueles flocos de tinta e acabar entupindo a pistola. Primeiro a parte interna. Eu apliquei a base para artesanato, vou guardar a secagem e depois vou dar uma lixadinha para deixar essas peças bem lisinhas, com capricho. E falando sobre a aplicação da goma laca no compressor, eu pude mostrar aqui para vocês que é possível, mas é um produto assim, muito leve, então ele evapora muito rápido. Acho que não vale a pena, embora seja uma aplicação rápida, não vale a pena porque perde muita eficiência na capacidade de impermeabilização e bloquear aquele amarelamento causado entre o MDF e a tinta. Então eu recomendo que você aplique a goma laca no pincel, como é tradicional, coloque a peça sobre um plástico, inclusive aquele resíduo que fica no plástico, mesmo após seco, você pode retirar do plástico e devolver na embalagem. Eu já dei uma prévia aí para vocês do que eu iria fazer, mas aqui eu vou explicar novamente. Eu vou colocar aqui a tinta PVA branca e vou diluí-la com verniz. Verniz acrílico, brilhante ou fosco, isso não vai fazer diferença. Deixa bem diluído, bem fluido. Se precisar baixar ainda mais a viscosidade, se não estiver saindo na pistola, coloca um pouco mais de verniz e um pouquinho de água, não tem problema. Então, olha aqui como ficou a viscosidade. Bem baixinha. Mas agora eu vou passar para vocês um pulo do gato, tá? Que é fundamental para quando vocês forem fazer a peça branca, né? Que é a peça bem branquinha, bonita. Então usa essas dicas aí que eu falei para vocês já, que é a goma laca, né? Pode aplicar base ou ir com branco direto em cima. Mas aqui uma dica assim, bem rapidinho, bem legal para vocês. Aqui eu tenho a tinta PVA Azul Royal, que é o 775, né? Da Gato Preto também. Eu vou agregar um pouquinho dessa cor aqui, que é para dar uma alvejada, tá? Ó, só um pouquinho com o cabo do pincel. Agora, se você quiser uma medida assim para você trabalhar de forma mais tranquila, a cada 200 ml de tinta você pode agregar 1 ml dessa cor. Eu vou voltar aqui porque eu já tinha virado e misturar novamente. Então isso vai dar uma alvejada na tinta e vai dar aquele acabamento, aquele branco perfeito. E agora é o teste, para ver se está saindo. Aí você vai regulando conforme a sua necessidade, a vazão de ar, vazão de tinta, experimentando. Ó, vou começar pintando aqui o interior da peça. Ó, tá perfeito, já fiz aqui a aplicação. Depois eu vou agregar mais verniz e aplicar mais uma demão para poder fazer a finalização. E essa demão ela vai ficar bem translúcida, mas ela vai funcionar assim como se fosse uma veladura. Pessoal, agora eu vou pintar algumas peças e a tampa desse kit com tinta acrílica decorativa rosa. E essa tinta aqui eu gosto sempre de acrescentar um pouco de hidrolaca fosca, já falei sobre isso em outros vídeos, inclusive quando eu faço acabamento interno nas minhas caixas com pincel. Eu poderia usar tinta PVA e utilizar o mesmo método que eu usei no branco, exceto aquela dica de alvejar, né? Mas como eu vou usar tinta acrílica decorativa, eu gosto sempre de colocar um pouco de hidrolaca fosca, que é um verniz autonivelante. Eu vou colocar aproximadamente 20%. É claro que não vai baixar tanta viscosidade, então eu vou precisar acrescentar um pouco de água para fluir e sair no compressor.
E depois a segunda demão eu vou adicionar aproximadamente mais uns 60, 70% de hidrolaca fosca, que a tinta vai ficar bem translúcida, mas como eu já tenho um fundo rosa, é só para dar aquela envernizada, como se fosse uma veladura, né? Veladura é quando a gente passa um verniz colorido sobre um fundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, vocês podem usar aí no dia a dia, até para pintar com pincel, vocês podem utilizar essas dicas que eu passei para vocês aqui. Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tinta acrílica rosa. Aproximadamente 20% ou 20 ml de hidrolaca fosca. A tinta fica super fluida, mas ainda não é suficiente para eu trabalhar no compressor. Então agora eu vou acrescentando água. Eu vou aplicar uma demão, aguardar a secagem e aplicar a segunda. E na segunda eu vou acrescentar mais aproximadamente uns 70% de hidrolaca fosca.